Olá, querido. Olá, querida. Somos a família Lima Em em Portugal. Portugal. E hoje nós vamos dar continuidade na série de milagres que vem acontecendo nas nossas vidas aqui em Portugal, né? Muitos milagres a contar, compartilhar. No vídeo anterior você pôde acompanhar sobre a minha história de como saiu meu título de residência, né? E hoje você vai ouvir uma história muito melhor do que a minha, que é dessa menina linda, simpática, né? E depois você vai descobrir que ela tá solteira. Isso. Mas eu já pedi novamente já em casamento, tá tudo certinho, já tá tudo encaminhado. Tu vai saber por quê. Fica conosco aí, né, Michele? Dê o seu like, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo aí porque vai poder ajudar muitas pessoas. Bom, vamos lá, vamos compartilhar um pouquinho das nossas experiências. Espero que ajude você que está aí e que talvez não tenha a informação que eu vou lhe passar. Enquanto eu estava ainda no Brasil, e a gente começa, né? Eu sou descendente por parte de pai, uma família portuguesa, e por parte de mãe eu nunca falei, mas a família da minha mãe é lituana, então também é da Europa. E o que aconteceu? Quando nós pensamos em vir para Portugal, aí começou aquela pesquisa sobre cidadania, como que eu ia conseguir minha cidadania, e começa, né, aquele nosso desespero de documentação e para dar entrada no consulado. E quem é descendente sabe, né, que o processo é cansativo, é demorado, não é fácil. E nós iniciamos isso em 2018, ainda no Brasil. Só que eu me deparei com um problema, que não é um problema, mas que foi uma dificuldade a mais. Quando nós pensamos em dar entrada, eu descobri que eu precisaria abrir uma ação no tribunal em Portugal para conseguir ter o direito à minha cidadania. Por quê, Michele? Porque eu sou filha adotiva do meu pai português e da minha mãe. Eles, na verdade, nunca puderam ter filho. A minha mãe, ela tinha um problema de saúde e ela engravidava e perdia suas gestações. Então eles não tinham tido filho. E minha mãe tinha vários sobrinhos, minha mãe era louca para ter um filho. E quando eles estavam com 43 anos lá no Brasil, surgiu a oportunidade deles me adotarem. Teve um dia que chegou o meu tio e a minha tia comigo no colo e levaram para minha mãe e fizeram uma surpresa. Minha mãe sempre me contou essa história, que minha mãe amava cachorro, ela tinha vários cachorrinhos em casa, então eles fecharam os olhos dela e falaram: Elza, nós trouxemos uma surpresa para você. Se você colocar o dedo na boca, ela vai morder. Aí ela, ai, que legal, uma cachorrinha, uma cachorrinha. E quando ela abriu o olho, era cachorrinha. Eu estava lá e ela ficou muito surpresa, ela ficou muito feliz. E eu tenho uma história assim, Deus já sabe, né? Deus tem propósito em tudo, mas a minha mãe biológica, ela me teve muito nova e ela já tinha a minha irmã, né? E ela não podia me criar, o pai não deixava, era muito rígido, aquela educação rígida na época de agressão. E não deixou, não permitiu e nem ficou sabendo que na verdade que eu nasci. E a minha mãe biológica me deixou com uma vizinha e eu fui criada até os 8 meses de idade por essa vizinha. E eu sofria maus tratos e eu sofria agressões físicas. E o que aconteceu? A mãe dela, que seria minha avó biológica, conversou com ela: não é melhor você dar essa criança, ela vai ter um futuro melhor. E até que ela aceitou. E a minha tia era vizinha dela, levou até a minha mãe. E a minha mãe ficou louca, apaixonada, minha mãe e meu pai loucos por mim, e conseguiram fazer esse processo de adoção ainda no Brasil. E quando eu me deparei com essa questão da cidadania portuguesa, aí que a ficha caiu, que eu falei que nós tivemos que voltar na minha documentação da adoção. Então foi todo um processo de você revisar aquilo e de você ir atrás. E quem fez o processo foi a minha mãe, e a minha mãe era brasileira. Então, assim, o meu pai, na verdade, não sabia quase nada, que meu pai trabalhava muito na época, então praticamente minha mãe fez tudo sozinha e minha mãe já não era viva. Então, não foi tão fácil, a gente teve que encontrar o advogado da época, já estava velhinho quem fez minha adoção.
Então, assim, já estava muito velhinho e também não lembrava Foi de muito nada. trabalhoso, né? Gente, foi muito difícil, né, Alex? Nós tivemos que ir em Nova Iguaçu. Procurar cartório que já tinha Nós fechado. procuramos nos cartórios, nós fomos no tribunal e, gente, vocês não têm noção do que nós fizemos para conseguir achar onde é que eu fui, que foi feito o registro da minha adoção. Finalmente encontramos lá em Nova Iguaçu um cartório. Graças a Deus, por isso que a gente não pode dizer que a gente vê Deus em tudo, irmãos. Tudo na nossa vida a gente vê Deus agindo em todos os momentos. E a gente finalmente encontramos o cartório, levantamos a documentação. Olha, a documentação toda é cara, porque tudo tem que ser apostilado. Olha, os cartórios no Brasil são careiros. E foi toda uma despesa, né, Alex? E a gente se deslocava do Espírito Santo para o Rio de Janeiro. Não foi fácil, por isso a gente tem que, sabe, quando a gente passa para vocês verem que não é fácil. Hoje a notícia é maravilhosa. Sou portuguesa. Toda uma história lá atrás. Consegui, já tenho minha documentação portuguesa. Mas quando a gente ouve que, poxa, aí ela conseguiu, ela já tem, ela já... Às vezes a gente não sabe a estrada que ficou para trás. Às vezes a gente vê o sucesso, a vitória da pessoa e a gente não vê o preço que ela pagou. Então, toda pessoa que tem um sucesso na vida, pense no preço que ela pagou. Se você quiser chegar no lugar que a pessoa está, no pódio da vitória que ela chegou, pensa o preço que ela pagou, as horas que ela se dedicou, o gasto que ela teve, o investimento, porque nenhuma vitória é fácil. Então, lembre-se, você quer chegar num lugar alto, vai ter um caminho para você percorrer. E com a gente foi assim. Então, eu lembro que na época nós conseguimos uma advogada aqui em Portugal. Ela deu entrada no meu processo em setembro de 2018. Eu lembro que o tribunal aqui em Portugal estava de férias, não sei se foi em agosto, mas eu acho que em setembro que ela deu entrada, em agosto estava de férias. E aí começou uma grande espera, um grande caminho à frente. E assim, os portugueses podem dizer melhor que nós. O brasileiro, ele é assim, afoito, né? Ele quer tudo rápido. E eu mandava mensagem, eu queria resposta. E aí saiu alguma coisa e não saía. E foi um processo bem demorado. Tanto é que nós chegamos aqui em Portugal 1 ano depois. E ainda não tinha saído nada no tribunal. Para você ter uma ideia, eu já aqui em Portugal, eu fui até o tribunal e eu corri atrás e eu consegui. Gente, é porque a gente não para também. Eu não esperei nem mais pela advogada, porque advogado tem um monte de processo para ver, então eles têm as prioridades deles. E chega uma hora que você mesmo tem que correr atrás daquilo que você quer. E eu comecei a correr, fui no tribunal e eu consegui encerrar o meu processo, eu consegui eu mesma levantar a declaração. Deu deferimento, né? Deferiu e ficou lá parada. Então aceitaram. eu tive que correr atrás. Aí fui lá, levantei a documentação e já dei entrada na conservatória. Eu lembro que eu dei entrada em dezembro e ela só foi para Lisboa em janeiro. Janeiro agora, 2020. E ficou lá. E, gente, quem tá aqui sabe, não é fácil ser imigrante, não é fácil não ter documentação. E agora, durante esse momento de essa coisa mundial de pandemia, e quem é imigrante sabe, quem tá aqui nesse momento sabe que as coisas estão muito difíceis mesmo. Então, emprego, tá tudo muito difícil, sem documentação. E eu enviei 4 pedidos de urgência para a conservatória. Então vocês veem o tipo de pessoas que nós somos. Que eu sou, né? Não sou muito normal, mas eu sou extremamente dedicada àquilo que eu quero. Então eu mandei o primeiro por AR, pelo correio, mandei por e-mail, nada. Depois eu mandei o terceiro por AR e mandei o quarto por e-mail. E o último que eu mandei por e-mail foi aceito, explicando a situação, que eu tenho 3 crianças que dependem de mim, tenho meu esposo, o meu pai que é português que está aqui, depende do nosso cuidado, tem 83 anos. Eu expliquei tudo, eu preciso da minha cidadania, por favor, me ajude. Meu processo tem já 2 anos. E assim, graças a Deus, em julho também, né, um mês de boas notícias, eu recebi a notícia da conservatória que, deferiram, o seu pedido de urgência foi deferido. E isso já foi muito rápido. 1 semana eles já fizeram o meu assento. É porque, Michele, só te cortando, né? Na verdade, são 7 o processo são de 7 etapas. Sim, é isso? Da cidadania. São 7, se você acompanhar pela internet, são 7.
né? E o meu já iniciou no quarto. Isso foi muito bom, já começou no quarto. Parou. E do quarto, com pedido de urgência, já pulou pro 6º e rapidinho já foi terminado e foi pro 7º. E graças a Deus já dei entrada no cartão cidadão na conservatória, só tô esperando chegar e levantar ele provavelmente amanhã. Então assim, já deu tudo certo, já sou cidadã portuguesa. Já tendo o documento de o comprovante de que ela agora já deu entrada. Eu sou solteira em Portugal. Pois é. Não faço mais parte da família Lima, eu perdi o meu Lima. Mas ela tá junto aqui, perdeu só, né, entre aspas. Então assim, Alex que se cuide, hein? Eu sou solteira. Pois é. Nada disso não. Somos casados no Brasil e somos casados aqui. Diante de Deus, então tá selado. Tá selado. Então assim, em breve, também agora eu já estou fazendo a transcrição do nosso casamento, para o Alex também ter o direito dele, a cidadania, e meus filhos também. Então é assim, quando eu estava no Brasil, eu não achei conteúdo no YouTube sobre quem era adotivo, um filho adotivo de um português. A gente encontra muito processo de quem, né, você obter a sua cidadania, mas de filhos que são de sanguíneos, vamos dizer assim. E eu acho que eu vou ser a primeira youtuber que sou uma filha que veio de um processo de adoção por um pai português e uma mãe brasileira. E você viu, foi demorado, é um processo desgastante, que é mais demorado, é mais difícil. Para eu falar por alto, o meu processo só de advogado e o custo processual em Portugal por causa da adoção ficou em torno de uns 1.300 euros. 1.300 euros nós gastamos ao total, mas assim, valeu a pena. Você tem direito, você é um filho legítimo, né? Porque às vezes você fala, porque você é adotivo. Não, você é adotivo, você é filho. Eu tenho o nome do meu pai, da minha mãe. O trâmite que é mais complicado, né, Michele? Porque você tem que abrir um processo no tribunal. No tribunal você tem que pedir para que eles aceitem o seu pedido, entende? Então, assim, mas é um trâmite que você tem direito, ele vai ser aceito. Vai ser aceito. Entende? Vai ser aceito. Ainda mais que eu fui adotada com 8 meses de idade. Então, assim, quando eu falo que eu sou adotiva, eu falo porque eu tenho que falar, mas eu não sinto que eu sou adotiva, porque para os meus pais e para mim, eu não sou filha adotiva, eu sou uma filha normal, legítima. Inclusive, o meu jeito é muito o jeito do meu pai. Tá achando que pulou a cerca, hein? Tem gente que eu fui criada, que as pessoas falando que eu parecia com meu pai demais. Eu sempre pareci muito com meu pai. Né? O jeito. Eu sento como ele. Eu sou meia pessimista igual meu pai, meio português, aquela coisa de ser meio negativo, de ser meio tipo as coisas talvez não deem tão certo assim. Meu pai tem isso e eu luto contra isso, mas eu tenho um pouco o jeito dele, Alex sabe. E eu tenho muito o tipo de pensamento do meu pai. Meu pai é muito racional, né, as coisas têm que ser muito certinha. E eu tenho um pouco disso dele. Não que minha mãe era também, mas a minha mãe era mais nervosa, mais agitada, mais emotiva, muito emotiva. Minha mãe era, né, alegria pura. E o meu pai não, meu pai já é sério, mais conciso. E eu sou mais séria como meu pai. E eu acho que grande parte dos portugueses tem esse comportamento, né? São mais reservados com as suas coisas e eu tenho um pouco desse jeito. Mas assim, o nosso vídeo foi esse, mais uma vitória, mais um milagre. E eu não posso deixar de dizer que Deus na frente. Deus agiu, Deus antecipou, porque o meu processo foi para a Conservatória de Lisboa, que é a conservatória mais cheia de processo. Quando eu dei entrada, a pessoa... ela me animou falando, olha, um processo desse são 2 anos. Eu falei, o quê? Isso ela me falou em dezembro agora, que eu tava dando entrada, ela, espera por 2 anos. Eu falei, meu Deus, eu creio num Deus que age em nosso favor. Eu creio num Deus que abre porta, eu creio no Deus sobrenatural. Fé não se explica. Talvez você fale, eu não acredito em nada do que você está falando, mas fé não se explica. Mas permaneça no canal. Não perca a sua inscrição por causa... Eu tô falando de Deus, não porque Deus, eu não posso falar da nossa vida em Portugal sem falar
do Deus que está conosco. Não E detalhe, né, Michele? A gente fala de Deus, a gente não fica falando aqui de religião, porque tem pessoas que às vezes se confundem, porque a gente fala de Deus, porque você é evangélico, você é católico, você é isso. Não, a gente fala de Deus. Não, é Deus, gente. Deus, acima de Jesus. tudo, tem Deus é tudo para nós. isso Eu não posso jamais ter um canal que ele não esteja conosco e eu não possa falar dele. Então, assim, eu respeito que muitos não acreditam, mas eu tenho que dar testemunho do que Deus fez. Exato. Um processo de 2 anos durou 8 meses e eu já estou com a minha cidadania. Quer dizer, às vezes podem falar para você que é improvável, que é impossível, que você não vai conseguir, que vai ser difícil. Creia numa coisa, difícil pode ser, mas existe um Deus que é maior do que tudo. Coloca ele na frente sim, Não é que vale a impossível, pena. né? Coloca ele na tua vida que vale a pena, tá bem? Esse é o nosso testemunho, a nossa experiência pessoal. E ó, cidadã portuguesa, e em breve o neguinho aqui, ó, meu neguinho, meu criolinho vai ser também. Ela não quis deixar não, viu? Permaneceu comigo. E a gente fica feliz por você ter acompanhado esse vídeo aí até o final. Por favor, continue divulgando, continue se inscrevendo no nosso canal, você que não é. E a família Lima em Portugal quer dizer para você que você já faz parte dessa família. Estamos juntos mais uma vez, mais um vídeo que com certeza trouxe aí um esclarecimento, né, Michele? Trouxe Espero uma que te notícia ajude, boa. É uma espero ajuda. que te motive. É um vídeo para você não desanimar. Se você verdade. é adotivo também, você foi adotado no Brasil por um português, uma portuguesa, tá aí a minha experiência para você ver que nós podemos, sabe? Nós temos também o direito e conseguimos, é possível. É verdade. O nosso vídeo é feito de histórias, né? Então, estamos sempre Histórias, trazendo histórias, emoções, emoções, né? Realizações, dificuldades acontecem, roubos que já aconteceram conosco, e perdas. Então, mas nós estamos aqui em Portugal, estamos felizes por estar em Portugal e queremos dizer para você que você faz parte de tudo isso aqui, tá bom? Com Deus e até a próxima aí, se Deus quiser. Beijinho grande. Beijo da família Lima.